Olá, seja muito bem-vindo aqui na Web TV APMP. Nós estamos aqui no gabinete da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. E o nosso entrevistado é o Corregedor-Geral Paulo Afonso Garrido de Paula. Doutor Paulo, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete. Por gentileza, suas considerações iniciais. Eu que agradeço a gentileza, a distinção do convite. Acredito que a PMP e a Corregedoria necessariamente deve ter uma interseção muito grande, na medida em que são órgãos de uma instituição secular, de uma instituição que presta serviços à população em geral e que uma instituição que sempre persegue o interesse público. Então essa conversa com a PMP sempre é uma conversa proveitosa. O senhor e a doutora Tereza Exner foram reeleitos para o biênio 2017 e 2018. A que o senhor atribui essa confiança da classe? Olha, eu acredito que, notadamente, essa eleição, ela é o resultado do julgamento do trabalho de 2 anos. E esse trabalho de 2 anos, ele restou caracterizado, pelo menos na nossa avaliação, tanto minha quanto da doutora Tereza, pelo profissionalismo. Esta corregedoria recebe do povo a investidura de orientar os promotores de justiça, a investidura de eventualmente punir os promotores de justiça e tenta cumprir isso da melhor forma possível, né? O povo entende que é necessário uma corregedoria para que a instituição sempre fique nos seus rumos, nos rumos esses definidos pelo legislador, especialmente pelo legislador constituinte. Então a palavra que marca o exercício da corregedoria é profissionalismo. Nós somos absolutamente profissionais, exercemos nosso trabalho com absoluta seriedade. Agora, nada seria possível sem que a corregedoria, além da doutora Tereza e do corregedor, não tivesse aqui uma equipe muito bem formada, com colegas antigos do Ministério Público, com muita experiência institucional, que dedicam a sua vida à instituição e que também agem motivados pela seriedade, pelo profissionalismo, de modo a prestar um bom serviço à comunidade e também à própria instituição Ministério Público. O senhor recebeu em agosto a visita do Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui, como é que o senhor vê essa visita? Eu gostaria que o senhor falasse sobre a relevância da visita. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante consignar que o Conselho Nacional do Ministério Público, que advém depois da Constituição de 1988, ele surge no cenário nacional como um órgão de controle externo. E como órgão de controle externo, ele se firma nesse nosso cenário republicano e ele tem funções absolutamente importantes no sentido de fiscalização, de complementação das atividades do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados. Assim, a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público exerce um papel muito semelhante às corregedorias locais, no caso a nossa Corregedoria de São Paulo. E o Conselho Nacional parte de um pressuposto com o qual eu absolutamente concordo, que é o pressuposto de que nenhum órgão da instituição pode ficar sem fiscalização, né? Na realidade, ele responde, ainda que parcialmente, à ideia de quem é que fiscaliza o fiscal. Porque toda vez que você é investido em algum poder, notadamente um poder institucional, né, pode ocorrer abusos, incompreensões, formas equivocadas de trabalho, e sempre é importante que alguém de fora, né, tenha um olhar em relação a essas atividades e corrija eventualmente atos equivocados. Eu partilho do mesmo princípio do Conselho Nacional. Nenhum órgão da instituição pode ficar sem fiscalização. Seja a Procuradoria-Geral, Conselho Superior do Ministério Público, órgão especial do Colégio de Procuradores e também a Corregedoria-Geral do Ministério Público. Acho que o Conselho Nacional começou muito bem, tem que dar um exemplo e o exemplo tem que ser através das suas corregedorias. Verificar como anda, né, o caminhar dos processos disciplinares, se não há abuso de poder, se também não há omissão, leniência, porque os dois pecados para quem exerce um poder como esse
De um lado é a perseguição e de outro lado é a leniência. A corregedoria tem que ser, volto a dizer, profissional, equilibrada, né, de modo a que se tenha duas qualidades fundamentais que eu dizia na minha primeira posse. Quais são as qualidades básicas de um corregedor geral? Primeiro, coragem. Sem coragem, aqui não é o lugar adequado, porque nós nos defrontamos todos os dias, né, ou sempre com situações em que o atuar é um atuar desgastante. Quem não tem coragem para enfrentar esse desgaste não pode ocupar cargos na corregedoria. Mas a outra qualidade, não menos importante que a coragem, é a empatia. Nós temos que nos colocar também no lugar do promotor de justiça, que muitas vezes é representado aqui, que muitas vezes sofre algum tipo de procedimento, e verificar o entorno que determinaram a sua atuação. Então, de um lado, empatia, e de outro lado, coragem, são os atributos necessários e imprescindíveis para a realização de um bom trabalho. Muito bem, a Corregedoria Nacional, ela vem e olha o que nós olhamos nas promotorias. E isto, volto a dizer, é muito importante, até para que nós, da Corregedoria, de uma certa forma, possamos sentir o que sente um promotor quando recebe uma visita da Corregedoria local. Agora, correu tudo bem, o senhor Corregedor Nacional deu, inclusive, uma entrevista a vocês, dizendo que, na realidade, as práticas de São Paulo deveriam ser levadas aí para todo o Brasil, pelo grau de excelência dos trabalhos aqui realizados, que, volto a dizer, isso é fruto de anos, isso é fruto de ex-corregedores que por aqui passaram, isso é fruto do corpo de funcionários aqui, que é excepcional. Então, a corregedoria, ela não começa comigo aqui na corregedoria com a doutora Tereza, ela é uma história de construção de uma atividade, né, profissional. E que nós viemos aqui, estamos aqui, evidentemente, estabelecendo nossos rumos, nossas marcas, nossos objetivos, nossa forma de atuar, mas isso, notadamente em relação aos funcionários, é o resultado de anos e anos de trabalho, né, nessa atividade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel do corregedor geral juntamente com os seus assessores. A Corregedoria Geral, por força de lei, seja lei federal, seja lei estadual, ela tem duas funções básicas. A função de orientação e a função eventual de punição, de reprimenda. São as duas funções básicas de uma corregedoria. Coibir os desvios e, eventualmente, orientar, agindo preventivamente, para que esses desvios não ocorram. Essas funções básicas da corregedoria, elas se refletem no cotidiano, em primeiro lugar, através dessas orientações, que eu diria que talvez seja a principal atribuição da corregedoria. Evitar, né, que problemas ocorram, né, ou então que adquiram uma grandeza incompatível com o trabalho de promotor de justiça. Essa orientação se dá principalmente através do olhar sempre presente à Constituição da República. Quais são as funções institucionais que foram cometidas ao promotor de justiça? Ninguém pode se desviar dessas funções. Nós somos escravos da Constituição. Quando veio o legislador constituinte e prescreveu que o Ministério Público, ele é o fiscal do regime democrático, o guardião do regime democrático, de uma certa forma disse que o Ministério Público não floresce a não ser na democracia, na defesa dos direitos individuais indisponíveis, dos direitos sociais, da ordem jurídica. Então, a função do corregedor é sempre olhar, né, no sentido de que se o promotor está ou não cumprindo com essas missões constitucionais. Não pode haver desvio em relação. Nós somos pagos pelo povo para exercer essa função. E essa função tem que ser bem exercida. Independentemente das questões corporativas, das questões relacionadas a vencimentos, né, isso não entra na pauta da Corregedoria Geral. O que entra na pauta da Corregedoria Geral é o cumprimento das suas missões constitucionais. Se faz bem feito. E ao lado, né, desse apego necessário, dessa obediência necessária à Constituição da República, há necessidade também de velar por um comportamento público e particular que seja compatível com a função
do promotor de justiça, da promotora de justiça. O promotor de justiça tem que, em relação ao povo, né, ter uma postura que leve ao povo confiança na autoridade. Quando essa confiança é quebrada por um comportamento inadequado, por um comportamento não compatível com o exercício da função de promotor de justiça, é que entra a corregedoria no sentido de aprumar novamente esse caminho, ou seja, o caminho da retidão, o caminho do compromisso com os objetivos constitucionais, de uma conduta que seja realmente extreme de dúvidas. Por quê? Porque uma conduta inadequada de um promotor de justiça abala a confiança que o povo tem no promotor de justiça. E ele tem que ter essa confiança no sentido de perceber, e os últimos episódios de uma certa forma levam a isso, de perceber que existe no país justiça, que existe no país um Ministério Público, que procura eventualmente apurar todos os fatos, independentemente de quem sejam seus autores, que propõe uma igualdade na lei e perante a lei, isso no cotidiano. Então o trabalho da corregedoria é, em primeiro lugar, de orientação, de cumprimento desses deveres constitucionais, orientação para que a conduta seja ilibada, e se essas orientações, e dependendo da gravidade das condutas, não resta outra alternativa a não ser, né, o pedido de aplicação das penalidades administrativas naqueles casos que sejam necessários, né? A corregedoria existe para que a instituição, através dos seus membros, perfile o caminho da legalidade, o caminho do profissionalismo, o caminho da seriedade, o caminho do cumprimento daqueles deveres constitucionais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os projetos para o próximo biênio e até levando em consideração a sua preocupação, doutor, com o crescimento institucional. Em relação ao crescimento, eu começo pela pergunta final. O crescimento institucional, ele, de uma certa forma, é preocupante na medida em que nossos modelos de atuação, nossas estratégias de atuação são muito antigas. É necessário repensar isso. Nós estamos num momento em que a palavra da vez seja o enxugamento do Estado, a redução do chamado custo Brasil, a redução do próprio Estado. Se o Estado se reduz, o Ministério Público e outras instituições devem se reduzir também. Esta redução é, portanto, necessária. Então, quando se fala em preocupação orçamentária, preocupação com o tamanho do Ministério Público, nós estamos falando na própria preocupação com a redução do Estado. O Ministério Público deve atuar da mesma forma como atuava há 30, 40 anos atrás? Apenas para dar um exemplo. Eu fiz a minha carreira de Ministério Público praticamente na área da infância e juventude, né? Desde as primeiras designações, ainda como promotor substituto, quis aí o destino que eu fosse para a área da infância e juventude, e depois disso auxiliei, inclusive, na redação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, meu compromisso com a área da criança e do adolescente é um compromisso muito antigo, é a razão, de certa forma, da minha vida institucional. Mas é necessário, nesse momento, repensar se o Ministério Público, por exemplo, deve participar de todo e qualquer processo de família onde se verifique a presença de crianças e adolescentes. Porque, de um lado, principalmente quando há guarda, disputas, né, eu tenho o advogado ou do pai ou da mãe de um lado e da mãe ou do pai de outro. Então, qual é a razão da intervenção do Ministério Público? Ela é mais necessária, ela se justifica. Se o Estado diminui e o Ministério Público vai ter que acompanhar esta diminuição, vai ser necessário repensar o tipo e a estratégia da atividade desenvolvida. Inclusive nesta área, que volto a dizer, que é tão cara como é a área da infância e juventude. Mas nós vamos ter que repensar. O que é prioritário para o povo e não para nós enquanto instituição? Quais são as prioridades em benefício do povo na atuação do Ministério Público? Talvez nesse momento, se o Ministério Público diminuído, talvez se cuidasse única e exclusivamente da corrupção, já seria para o Ministério Público uma atividade extremamente produtiva necessária, porque a corrupção tira dinheiro, evidentemente, e recursos
de áreas extremamente sensíveis para a população. Então, um Ministério Público menor, né, um Ministério Público que caiba no orçamento do Estado, vai ter que rever as suas prioridades, estabelecer estratégias de atuação em benefício da população. Então, nós vamos ter que discutir novamente as nossas atividades e verificar quais são aquelas atividades que, de fato, são imprescindíveis para a defesa dos direitos sociais, dos individuais indisponíveis, da manutenção da própria democracia. Muito bem, em relação aos projetos que nós temos para esses novos 2 anos, algo que nos fez continuar, certamente foram as experiências exitosas da Corregedoria, no sentido não só do profissionalismo, das técnicas e das formas de correição, né, das devolutivas que a Corregedoria tem dado, inclusive aos promotores, logo após uma correição, enfim, uma série de medidas. Então, um dos projetos que eu tenho é estabelecer o regramento dessas iniciativas que foram exitosas, de modo que isso possa se perdurar por mais tempo, né? Isso, obviamente, através de atos que possam ser, ou de modificações legislativas, que possam ser aprovados pelo órgão especial e depois propostas à Assembleia Legislativa. Então, esta necessidade, um dos projetos, portanto, se resume na necessidade de documentar, de normatizar essas experiências exitosas. Um outro aspecto que nós devemos procurar uma melhora é a qualidade do processo administrativo interno, né? Em relação ao seu custo, em relação à sua necessidade. Então, a revisão de todo o processo administrativo disciplinar, com a apresentação dos projetos de leis necessários para uma melhoria do Ministério Público, isso eu acho imprescindível. Então, eu tenho de antemão esses 2 projetos básicos. Primeiro, né, normatização dessas experiências exitosas e, em segundo lugar, revisão do processo administrativo disciplinar. Tá certo. Falar um pouquinho da APMP. A APMP sempre presente na vida dos seus associados, defendendo as prerrogativas, né? O senhor é um dos associados. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da APMP e também sobre a integração entre as instituições. Eu tenho uma visão de Ministério Público, da minha atividade, da minha instituição, em primeiro lugar, no sentido de que se trata de uma instituição pública. O Ministério Público é uma instituição da maior importância da República, regida pelo artigo 37 da Constituição da República, da Constituição Federal, de modo que a sua atividade tem que ser uma atividade absolutamente impessoal, uma atividade profissional, uma atividade séria, uma atividade baseada sempre no princípio da legalidade e que preste um bom serviço. O Ministério Público, na minha avaliação, não é uma família, é uma instituição pública. O Ministério Público é pago pelo dinheiro da população para a realização de funções públicas indispensáveis à vida em sociedade, notadamente à vida pacífica. Muito bem. Então, as funções públicas do Ministério Público são essas. Todavia, essas funções são realizadas por pessoas que fazem disso também o seu ganha-pão. O meu ganha-pão, né, sempre foi no Ministério Público. Eu trabalho no Ministério Público. Eu quero prestar um bom serviço à população, mas é a minha profissão. É a maneira, a forma que eu escolhi, que eu consegui, né, como eu disse, de ter a minha vida pessoal também estabelecida. A associação tem uma visão, evidentemente, absolutamente correta, que é a visão da defesa do emprego, da defesa das garantias essas pessoais de todos os associados. Então, quando isso se baseia exatamente nessa compreensão de que exercemos uma função pública e que esta função pública deve ser bem remunerada, que esta função pública deve qualificar os seus profissionais de modo a enfrentar os desafios do cotidiano, notadamente com a advocacia em pé de igualdade, né? Ou seja, de profissionais qualificados que tenham os mesmos recursos técnicos, científicos para os embates do cotidiano, que são embates difíceis, né? Isso se une na defesa
das prerrogativas institucionais, dos predicados institucionais. Por que promotor de justiça, apenas para ilustrar, tem a garantia da irredutibilidade dos vencimentos, tem a garantia da inamovibilidade, da vitaliciedade? Essas garantias, que são idênticas às garantias da magistratura, são garantias para propiciar não benefícios ao seu detentor, mas uma atuação que seja uma atuação livre. A Associação Paulista do Ministério Público, né, historicamente, ela desempenhou um papel importantíssimo no conseguir dessas garantias, no estabelecimento do perfil constitucional do Ministério Público, tal como está na Constituição de 1988, ou seja, de conseguir, né, uma roupagem institucional que fosse capaz de prestar um bom serviço público e, ao mesmo tempo, né, uns predicados pessoais dos seus promotores que garantisse essa instituição independente. Então, hoje, principalmente num momento, né, e que merece uma grande reflexão, né, de tentativa de amesquinhamento das instituições, seja da magistratura, seja do Ministério Público, uma das questões que devem ser colocadas à reflexão, né, é a questão relacionada a quem interessa esse amesquinhamento. Né? Uma instituição forte, uma instituição corajosa, uma instituição que defende o interesse público sem receio, sem medos, deve necessariamente ser uma instituição onde os seus membros não sejam, obviamente, ricos, mas que tenham uma vida absolutamente confortável. Eu não posso, com todo e qualquer cidadão, não é possível compreender um Ministério Público empobrecido do ponto de vista das suas prerrogativas institucionais, combatendo o crime organizado, combatendo a corrupção policial, combatendo a corrupção, né, no âmbito do poder político, sem que tenha essas garantias necessárias para agir dessa forma. Então, é esse entrosamento entre instituição. Então, o Ministério Público cumpre o seu papel institucional, o seu papel nas suas funções, de um lado, e uma entidade de classe que defende as prerrogativas dos seus membros, isto é absolutamente necessário para a manutenção desse equilíbrio. Né? Não existe democracia forte, não existe democracia, e vou resumir, mas sobre o meu contexto, não existe democracia que possa combater a corrupção sem que tenha funcionários públicos, no caso promotores de justiça, que tenham no mínimo paz para a realização dessas suas atividades. Então hoje, né, seja por medo, seja por raiva, né, a submissão das instituições, notadamente Ministério Público e Magistratura, a esse desgaste funcional, em termos de vencimento, etc., interessa aqueles que não querem ser investigados, interessa aqueles que, sob a desculpa de redução do custo do Brasil, do custo público, e é claro, os exageros devem ser cortados, eu não sou favorável, isso não pode ser tratado como uma casta de privilégios, não é isso que eu estou dizendo, mas é necessário que se tenha uma instituição absolutamente segura para a realização dos seus trabalhos. E esse entrosamento entre os poderes institucionais do Ministério Público, Procuradoria-Geral, Corregedoria, Conselho, órgão especial, com a entidade de classe dos promotores de justiça e procuradores de justiça, é imprescindível, notadamente num momento como esse. Doutor Paulo, estamos encaminhando para o final da nossa entrevista. Por gentileza, suas considerações finais. Olha, eu só gostaria de, nesse momento, agradecer mais uma vez à Associação Paulista do Ministério Público, dizer que é uma satisfação essa mínima prestação de contas aos associados da PMP, agradecer esta confiança que eu tive do Colégio de Procuradores, o conjunto de procuradores de justiça, que por mais uma vez agora me elegem para 2 anos à frente da Corregedoria, dizer que tomo isso como uma investidura, né? O povo paga todos os integrantes da Corregedoria para que façam adequadamente esse trabalho
de correção dos destinos do Ministério Público. Esse é o meu compromisso maior, né, de trabalhar para que isso de fato seja efetivado, de modo que só tenho a agradecer à Associação também Paulista do Ministério Público por essa oportunidade. Muito obrigado. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência e até a próxima edição. E continue aqui no canal da APMP.